Tecido hematopoético, responsável pela produção de células do sangue, encontra-se no interior de certos ossos como externo, costelas, vértebras e ossos da bacia, constituindo a medula óssea vermelha. Todos os elementos figurados originam-se de uma população de células-tronco na medula vermelha. Essas células-tronco diferenciam-se em células-tronco linfóides e células-tronco mieloides. As células-tronco linfóides dão origem aos linfócitos. A partir das células-tronco mieloides desenvolvem-se os eritroblastos, que enchem de hemoglobina, permitindo o núcleo, dando origem às hemácias, que transportam o sangue dos órgãos respiratórios para os outros. Os megacariócitos, cujos prolongamentos citoplasmáticos se rompem e desprendem fragmentos denominados plaquetas, que trabalham na coagulação do sangue. Ou seja, se tiver um nível baixo de plaquetas, você tem uma hemorragia. E outros tipos de leucócitos. Os leucócitos são células que trabalham para expulsar corpos com toxinas e agentes infecciosos. Compartilhamos o ambiente com vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros organismos causadores de infecções. Mas contamos com um vigilante exército de defesa, o sistema imunológico. Ferimentos na pele podem ser a porta de entrada para agentes infecciosos. Determinadas células liberam substâncias vasoativas que provocam dilatação das arteríolas, com saída de líquido, causando vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura e dor, características da inflamação. O movimento de leucócitos para fora dos vasos sanguíneos, através da parede íntegra dos capilares, chama-se diapedese. O combate entre neutrófilos e bactérias geralmente resulta na morte de ambos, formando-se o pus, que contém ainda restos de tecidos lesados. Se a inflamação não contiver a infecção, a reação ao agente infeccioso passa a depender da resposta imune, que envolve mecanismos específicos e mais sofisticados. Resposta imune. O combate à infecção tem duas frentes: imunidade humoral, que é dependente de anticorpos, e imunidade celular, que é dependente das células. Os vasos linfáticos aumentam a drenagem de fluido que chega nos linfônodos. O tamanho dos linfônodos, que recolhem a linfa, é determinado pela proliferação de células de defesa e a inflamação provocada pela presença de bactérias e outros. Eles tornam-se doloridos, conhecidos por ínguas. O baço reconhece a presença de material que passa pelo sangue. Ele possui grande quantidade de linfócitos, macrófagos e outras células do sistema imunológico. Entre as células normalmente encontradas nos linfônodos e no baço estão as células apresentadoras de antígenos, normalmente macrófagos, que reconhecem substâncias estranhas ao corpo. Estas células estimulam os linfócitos T4 ou CD4 a liberar certas substâncias, interleucinas e interferons, que estimulam alguns linfócitos T e outras células de defesa. Os linfócitos B transformam-se em plasmócitos, células produtoras de imunoglobinas ou anticorpos, proteínas que se ligam especificamente a determinados antígenos. Imunidade passiva é quando o anticorpo não é produzido e o corpo o recebe. Imunidade passiva pode ocorrer via natural, como pela placenta. Porém, com o passar dos meses, a concentração de anticorpo doado pela mãe é diminuída até ficar inexistente. O leite materno impede a proliferação de bactérias patogênicas. Por meio artificial, os anticorpos podem ser obtidos no plasma, a imunoglobinas. Imunoglobina hiperimune é quando a imunoglobina foi adquirida de uma pessoa vacinada. Imunoglobina homóloga é quando apenas o sangue humano é usado para a fabricação de vacinas. Já a heteróloga se trata quando o antígeno é exposto a outro tipo de corpo. Imunidade ativa ocorre quando há produção de anticorpos. Na primeira exposição ao antígeno, níveis elevados de anticorpos demoram para ser alcançados, mas a imunidade pode ser permanente devido ao surgimento de células da memória. Sendo assim, no próximo contato, desencadeia-se uma rápida e intensa produção de anticorpos, impedindo a manifestação da doença. É a chamada imunidade ativa natural. Ainda temos a imunidade ativa artificial, conseguida com o uso das vacinas. As vacinas podem ser constituídas por agentes causadores da doença previamente mortos,
agentes vivos atenuados que perdem a capacidade de provocar a doença por meios técnicos, mas que não perdem a capacidade de estimular a produção de anticorpos, toxinas, que são produzidas por micro-organismos inativadas por meios físicos ou químicos. É mais eficiente produzir anticorpos neutralizadores das toxinas, ao caso das vacinas antitetânica e antidifterica, que contêm toxinas inativadas, toxóides, fragmentos de agentes infecciosos, como o do vírus causador da hepatite B, pedaços do plasma de portadores do vírus ou pedaços de material genético do próprio vírus são implantados em fungos que passam a produzir antígenos virais. AIDS, a falência do sistema imunológico. A síndrome da imunodeficiência adquirida é determinada pela ação do vírus HIV. O período de incubação do HIV pode demorar em média de 2 a 3 anos, mas pode superar 9 anos. Nesse período, o organismo vai produzindo anticorpos específicos para combater o vírus e, através de testes, é possível diagnosticar a doença mesmo sem a manifestação dos sintomas. O HIV invade e destrói os linfócitos T, glóbulos brancos, do sangue, essenciais tanto para o funcionamento dos linfócitos B, produtores de anticorpos, como para a atividade fagocitária dos outros glóbulos brancos. A destruição dos linfócitos T provoca falência do sistema de defesa do corpo. Sintomas. Inicialmente, o indivíduo exibe aumento de ínguas, febre, diarreia, acentuado emagrecimento sem causas aparentes e suores noturnos. Surgem também as doenças oportunistas, que se instalam com mais facilidade em organismos debilitados, tuberculose, herpes, monilíase, sapinho, lesões intestinais e etc. A AIDS torna-se mais evidente, por exemplo, quando surge o sarcoma de Kaposi, tumor canceroso que se desenvolvem na pele do tronco inicialmente e depois atingem a boca, esôfago, nariz, pernas, órgãos internos. A infecção, muitas vezes responsável pela morte de muitos aidéticos, é a pneumonia. Contágio. O HIV é transmitido principalmente através de sangue e esperma contaminados. Fora do organismo, o vírus da AIDS mantém uma capacidade de sobrevida de aproximadamente 2 horas. A contaminação pode ocorrer através do ato sexual, transfusões sanguíneas, seringas contaminadas e na gravidez, da mãe para o embrião. Na convivência social com o indivíduo portador de HIV, não há risco de vírus penetrar na célula da pele da pessoa sadia, mesmo que a doença já tenha se manifestado. Prevenção. O uso de preservativos nas relações sexuais, conhecimento prévio nas transfusões sanguíneas da qualidade do sangue doado através de testes realizados pelos bancos de sangue, esterilização de materiais cirúrgicos e odontológicos ou descartáveis, não utilização de instrumentos cortantes em uso comunitário e evitar gravidez e amamentação no caso de mulheres portadoras do HIV. Lúpus é uma doença crônica de causa desconhecida, onde acontecem alterações fundamentais no sistema imunológico da pessoa, atingindo predominantemente as mulheres. Uma pessoa que tem lúpus desenvolve anticorpos que reagem contra suas células normais, podendo consequentemente afetar a pele, as articulações, rins e outros órgãos, e é considerada uma doença autoimune. Porém, não é uma doença contagiosa, infecciosa ou maligna. Seus maiores fatores são genéticos e ambientais, mas também pode ser causada por outros fatores, como estresse, luz ultravioleta para quem tem sensibilidade, vírus que podem atacar o linfócito B e que provoquem a produção de anticorpos em pacientes predispostos a ter lúpus. Não há um remédio para o lúpus que funcione da mesma forma como o antibiótico funciona para acabar com a infecção. Há maneiras de o paciente com lúpus possa viver bem. Ele precisa evitar a exposição ao sol, diminuir sal na sua dieta normal, sulfas anticoncepcionais orais e penicilinas devem ser evitados e o álcool e fumo são extremamente prejudiciais. A pessoa deve fazer exercícios regulares que ajudam a prevenir fraqueza muscular e fadiga. Existem medicamentos que podem ser utilizados: corticosteroides, anti-inflamatórios não esteroides, antimaláricos e imunossupressores.